Você se apresenta novamente, né? Até para caso as pessoas não tenham conseguido entender muito bem, um pouquinho aí sobre a sua trajetória profissional. Isso. Então, eu sou a professora Daniela Lima, né? Agradeço o convite da minha colega Janaína, conheço a longa data desde que eu vim aqui para o estado de Alagoas, né? Já trabalho aqui no estado de Alagoas desde 2008, sou pernambucana, né? O Vitor está dizendo que a caixa de som de uma das duas estava sendo captada. Que bom que agora tá dando tudo certo. Tudo resolvido. Sou professora atualmente da Faculdade SESMAC do Sertão, do curso de enfermagem. Lá a gente tem desenvolvido muitas coisas, né, relacionadas a ensino, pesquisa, extensão, mas já estou aí nessa jornada do ensino há 21 anos. Já vou fazer 21 anos de docência com muito orgulho, né? Sempre digo que eu sou professora não só de formação, mas principalmente por vocação. É verdade, eu acho que esse é o grande diferencial, né, Dani? Quando a gente faz o que a gente realmente gosta de fazer, o que a gente sente que é o nosso chamado, que é o nosso propósito, eu acho que faz toda a diferença, né? Até na hora da gente conseguir reverter determinadas situações. O colega está falando aí, pernambucana, vice, e eu sempre brinco que o pessoal de Pernambuco pode morar em outros lugares aí por 20, 50 anos, mesmo assim continua com esse sotaquezinho gostoso de se ouvir, né? Ingrid, querida, um beijo, saudade. Minhas aluninhas aí, colega lá da FASVIPA, né, Dani? E a minha colega do SESMAC agora. Tá coisa boa. Então, quando eu convidei Daniele, a gente estava há algum tempo, né, tendo conversas, né, discutindo sobre essas adaptações que a gente tem feito na nossa rotina profissional, até na nossa atuação profissional de uma forma geral. Eu, assim como Dani, né, estou aí há 11 anos lecionando no ensino superior, né, como docente, e como eu estava falando antes da live cair, a gente que já vinha tentando fazer uma metodologia, né, uma prática bem embasada, bem fundamentada, né, Dani? Ao longo do tempo, a gente vai descobrindo assim uma forma, cada um vai adquirindo um trejeito, né, específico de dar aula, e de repente a gente precisou passar por um processo de adaptação muito grande, né? Então, ao mesmo passo que nos tirou da zona de conforto de uma forma positiva, né? E aí é uma das questões que a gente vai discutir ao longo da noite de hoje, que foram as oportunidades que surgiram, né, mediante essa modificação no cenário da educação, mas também a gente enfrentou diversos desafios. Então, eu já em outros momentos discuti com um professor de educação básica, que na verdade faz um trabalho de ensino personalizado, mostrou seus desafios e quais foram as oportunidades que ele percebeu. Na live passada, eu conversei com uma professora da Bahia, que iniciou a sua trajetória profissional durante esse processo, né, de ensino remoto. E agora a gente vai conversar com a professora Daniele, que tem aí uma ampla experiência na área da educação. Hoje ela está trabalhando bastante com essa parte de metodologias ativas, então ela também vai falar um pouquinho sobre isso. E a primeira pergunta, Dani, que eu quero fazer para você é em relação aos desafios, né? Quais foram os principais desafios que você pôde perceber, que você enfrentou desde o início da pandemia até os dias de hoje, que eu acho que a gente ainda continua enfrentando, né? Esses desafios trazidos pela essa modificação. De fato, o ensino híbrido remoto, ele não é algo novo, né? Algumas pessoas podem achar que sim, mas não é. Aqui no Brasil, ele já vinha sendo discutido desde 2014, mas claro que a crise acarretada pela pandemia acelerou o processo, né? Fez cair de paraquedas o ensino remoto e híbrido na nossa vida. E realmente foram muitos desafios, até porque nós não fomos formados para sermos professores remotos, né? Então, a gente não teve dentro da nossa disciplina de didática, por exemplo, quando a gente estudou didática do ensino, ninguém nos preparou. Como é a didática do ensino remoto? Qual é a didática do ensino híbrido? Qual é a metodologia de ensino?
né, adequada a essa realidade. A gente a gente na academia não foi preparado para isso. E aí, então, realmente isso seria um grande desafio, né? Outro desafio é que não depende só do professor, né? Então, o professor ele pode se capacitar, ele pode correr atrás, mas tem que ser todos os atores envolvidos, né? Eles têm que estar engajados nessa adaptação. Eu não digo mudança, eu digo adaptação. E aí, então, você tem que ter o gestor, né? A escola se equipando, a escola se preparando, ela se reorganizando para que realmente a coisa aconteça. Então, também é um grande desafio, que não é só o professor. Precisa, então, de toda uma logística, né, da escola, que envolve internet, que é um problema. Né, eu dou aula no sertão e a gente ainda tem problema em alguns municípios que a internet ela é muito ruim. Às vezes os alunos têm que realmente estudar pelo 3G, senão não conseguem participar da aula remota. Então a internet ainda é um problema, equipamentos também. Para vocês terem uma ideia, aqui em casa eu tenho 3 filhos, né? 2 adolescentes e uma pequenininha. Aí você imagina, e todos eles estudam no mesmo horário. Os 3 pela manhã. E aí imagine como você ter, pelo celular, muitas vezes não consegue ter um bom acompanhamento. Eu tive que comprar uma nova máquina, então eu tenho que ter 3 máquinas. E aí todo mundo é capaz de conseguir, né, se equipar dessa forma. Né? Então é um desafio muito grande essa questão dos equipamentos de casa, equipamentos na escola, capacitação dos professores, todo o colégio se envolvendo em uma mudança, né? E aí a gente viu que isso é que vai levar a essa ressignificação do ensino, né? E infelizmente muitas escolas não estão conseguindo. E a gente já está vendo o reflexo disso, né? Escolas fechando, faculdades fechando. Aqui em Arapiraca a gente já tem essa realidade. Faculdade que fechou, escola que fechou, porque não conseguiu, né, se adaptar. Está vendo também um grande número de colegas, professores já desempregados. Né? Então, algumas faculdades, escolas já estão diminuindo o seu quadro. E justamente por conta da crise, né, que a gente está passando. E aí, realmente, isso são os principais desafios, com certeza. Acho que você tocou em pontos extremamente importantes, né, Dani? Não adianta, por mais que a gente tenha vontade, né, tanto o professor como o aluno, né, a gente depende de uma infraestrutura básica, né? O professor, o aluno, a instituição, né? É um trabalho em conjunto que precisa ser feito para alcançar um objetivo em comum, né? Que é conseguir uma condição mínima de desenvolvimento das aulas, né? Que é totalmente diferente de uma aula 100% gravada, né? Então, eu acredito que parte da educação digital, quando chegou no Brasil, ela chegou muito mais nessa modalidade de ensino EAD, né, à distância, que é diferente da modalidade de ensino remoto. E muita gente confunde. O meu filho está tendo aula EAD. Não, seu filho está tendo aula no modo remoto, né? Assim como a questão do ensino híbrido. Então, muita gente acabou taxando o ensino híbrido apenas como essa questão da aula online, né, misturada com a aula presencial, mas a gente sabe, e eu acredito que você vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, que o ensino híbrido ele envolve, na verdade, um conjunto, né, um conjunto de ferramentas, de processos, de metodologias que são utilizadas a fim de alcançar um objetivo lá durante uma disciplina e etc. Então, não é só esse misto, né, entre aula presencial e aula remota, né? O ensino híbrido ele envolve muito mais coisas, né, Dani? De fato, como você colocou, acho que o Brasil ele já estava bem preparado para EAD, né? A gente já vinha aí o EAD vinha ganhando espaço e realmente são estúdios, né? As aulas são gravadas em estúdios, os professores se prepararam para isso. E o ensino híbrido e remoto, então ele já tem uma outra dinâmica,
né? Para ter uma ideia, o ensino híbrido ele deveria ter 2 momentos que se complementam, né? E aí não é a mesma aula que o professor está dando na faculdade e o aluno que está em casa, e o aluno que está lá, né, que está tendo uma aula, o aluno que está em casa, ele deveria então tá sendo feita uma outra dinâmica com ele. E aí essa é a grande dificuldade. O ensino híbrido dentro do cerne, do que deveria ser o ensino híbrido, desses 2 momentos pedagógicos que se complementariam, a gente tem dificuldade de realmente realizar, né? Então, as palavras-chave que eu acredito que são, que realmente vão caracterizar o ensino híbrido remoto hoje, é integração, né? Então, você tem uma integração do que nós chamamos de sequências didáticas, né, de ensino que dialoguem. Outra palavra também é o engajamento. A gente tem que preparar o nosso aluno hoje para ser um aluno remoto. Isso eu tenho me preocupado muito, sabe, com meus alunos. Das formas, uma das minhas primeiras aulas, e os meus alunos estão aqui podem dizer isso, são técnicas de aprendizagem, memorização, e hoje eu estou adaptando isso a essa modalidade. Então, realmente, a gente tem que ensinar nosso aluno também a ser um aluno remoto. Isso também é um desafio, né? E outra palavra-chave do ensino híbrido remoto é a colaboração. Eu acredito que a gente ainda está aprendendo, né? Todo mundo está aprendendo, então os professores precisam colaborar. Por isso que eu criei o Instagram, né? Eu convido todos a estarem aí me acompanhando no Instagram, ele é recente, que eu estou tentando trazer ali minhas experiências, assim, porque eu estou aprendendo junto com meus alunos e eu estou aprendendo com outros professores, então a gente também, felizmente eu estou numa instituição que tem um espírito de colaboração muito grande, né? Eu vejo mais colaboração do que competitividade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do SESMAC por conta disso. E lá, então, a gente consegue realmente estar ali o tempo todo fazendo troca, né? Trocando conhecimentos, vendo o que deu certo em um e outro, vendo como melhorar. Nesse momento, essa semana, o primeiro período de enfermagem, a gente se reuniu, os professores, e a gente está com um desafio aí da nossa primeira avaliação, metade da pontuação ser uma web gincana, e a gente está desenvolvendo essa web gincana, né, junto, de forma colaborativa, todos os professores, e a gente dando as metas, desafios, atividades, e a gente está vendo realmente um feedback legal do aluno, mas observem, que bom, não tem jeito, não existe uma forma, né? A gente não foi formado, a gente tem que aprender uns com os outros. Deu certo? Vamos adaptar, né? A essa vamos realidade. Compartilhar, né? Vamos compartilhar o que está dando certo, porque eu acho que o caminho é esse. Então, as palavras-chave do ensino remoto híbrido hoje é integração, engajamento, acho que isso a gente tem que lutar pelo engajamento do aluno, e colaboração. Eu tenho aprendido muito também, além dos meus alunos, eu aprendo com os meus filhos, né? Eu tenho a chance de ter filhos em 2 momentos muito diferentes. Eu tenho 2 homens no 3º ano do ensino médio, né? Meus adolescentes, e eu tenho uma menininha no infantil, né? Eu tenho uma filha temporão, com 3 aninhos de idade, que está no infantil. E, claro, como educadora, mãe, eu estou acompanhando. E aí eu estou aprendendo muito com eles, né? Então, por exemplo, meus meninos, se o professor ele não está desenvolvendo uma atividade que leva engajamento, eu vejo que eles não querem assistir. Eles preferem, às vezes, assistir uma aula do YouTube. Imagine. Sim. Aí eu penso, eu não quero que o meu aluno faça isso. Né? Eu quero que ele participe, eu quero a presença dele. Então, eu estou lutando para buscar o engajamento. E as tecnologias digitais, né? Elas estão nos ajudando muito, essas ferramentas, a gente conseguir esse engajamento. E aí é por isso que eu estou sempre lançando essas ideias e compartilhando com meus colegas ferramentas que nos levem a engajar o aluno querer realmente entrar na aula remota e participar.
né? E é verdade. Porque, então, assim, esse desafio que a Dani está colocando aqui sobre a questão do engajamento já é algo que a gente vivenciava na aula presencial, né? O aluno, e como eu sempre falo, não é só o aluno de educação básica, porque o aluno do ensino superior, ele, por vezes, é tão quanto ou mais disperso que o aluno do ensino básico, né? Porque no aluno da educação básica a gente ainda está ali o tempo inteiro, a gente ainda se sente mais na liberdade de estar cobrando mais firmemente a participação do aluno. No ensino superior, não. Então, realmente, desde o ensino presencial, 100%, a gente sempre precisa se virar nos 30 para conseguir esse engajamento, para atrair, para fazer com que o aluno ele consiga, de fato, se conectar. Né? Acho que a palavra é essa conexão que a gente acaba criando com os nossos alunos. Então, se presencialmente lá, cara a cara, né, a gente já sentia essa dificuldade, imagine no modo remoto, né? Então, por vezes são alunos que trabalham, que têm filhos, que têm outros afazeres, né? E que já vêm para a aula com aquela sensação de tipo assim, vou porque tenho que ir, tenho que marcar a presença, né? E aí a gente fala, também é inevitável não falar sobre isso, que é a questão do protagonismo que esse aluno ele tem, ele precisa ter, e que também é algo que não foi construído, não foi formado nesse ser aluno, estudante, né? Os nossos estudantes, eles não têm esse perfil de protagonista do seu processo de construção, né? A gente vê que existe uma dificuldade muito grande do aluno se conhecer e do aluno tomar para si essa responsabilidade. Então, muitas vezes ele está lá, né, e ele questiona muito o papel do professor. Ah, mas aquela professora não ensina direito, mas eu não entendo o que aquela professora fala, né? Muitas vezes ele não se coloca a responsabilidade de, tá, mas o quanto de fato eu estou dedicado a entender, né, a me conectar com aquele determinado conteúdo. E esse, inclusive, é um dos pontos do ensino híbrido, né, Dani? Muitas das ferramentas, né, das metodologias, elas estão focadas em mudar essa posição, né, do professor como central para tornar o aluno central, né? Isso. Mas antes da gente falar sobre essas ferramentas, essas metodologias, eu queria falar um pouquinho sobre as oportunidades, né? Então, você me falou aí, e eu tenho acompanhado o seu trabalho, assim como eu também tenho acompanhado o trabalho de outros professores. Eu acho que, como você colocou aí, é uma forma que a gente encontrou de poder facilitar, né, o processo, não só para os nossos alunos, mas também para os nossos colegas, porque assim como a gente está passando pela dificuldade de se remoldar, né, de se reinventar, a gente vê que os nossos colegas também estão passando e alguns deles sentem ainda mais dificuldade. Então, essa iniciativa foi fantástica, eu tenho acompanhado, tenho visto muita coisa interessante, muita coisa eu já estou pegando para aplicar também, né, nas minhas mentorias. E isso foi uma das oportunidades que também essa pandemia ela acabou trazendo para a educação, né? Esse fortalecimento, essa abertura de visão que muitas vezes a gente está tão focado ali, né, no nosso trabalho, que a gente deixa passar algumas oportunidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também das oportunidades que você consegue visualizar durante esse tempo. Oportunidades, né? A gente está passando por um processo aí de alfabetização tecnológica gigantesco, né? A gente realmente, além de se apropriar das ferramentas tecnológicas, a gente tem que saber utilizá-las, então a gente tem que fazer um planejamento. Olha, imagine hoje a gente construir um plano de aula remoto, né? Um plano de aula híbrido, né? Mas é necessário, a gente tem que realmente planejar o uso dessas ferramentas, elas têm que realmente ter espaços, né? Adequados, a gente tem que estar utilizando ela com outras estratégias, mas é um momento de adaptação, né? De a gente aprender coisas novas.
Para mim tem sido, eu sei que ninguém está bem, né? A gente está vivendo um momento terrível, crítico da pandemia. A gente está com medo, né? Todo mundo está com medo, ninguém está muito bem, a gente ainda está ansioso, com medo de como é que vai ser esse futuro até econômico. Mas eu sempre digo aos meus alunos, o mundo não parou de girar, a gente continua girando, a gente tem que girar junto e tem que estudar. Então eu estou estimulando meus alunos a estudar, eu também estou estudando, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar me apropriando. Não só, aí vem um grande desafio, né? Não só você saber usar a ferramenta tecnológica, mas saber aplicar ela da forma certa, né? E aí vem então realmente essa foi tá surgindo aí uma nova modalidade de professor, né? E que eu pelo menos eu quero entrar, né? A gente não, até porque eu acho que ninguém nem tem chance de escolher mais. Né? Eu lembro de um tempo que a gente escolhia ser professor EAD ou presencial. Mas eu acho que é um caminho sem volta. O ensino híbrido remoto é um caminho sem volta e que é melhor aceitar e se adaptar a essa realidade, né? E é isso que eu tenho feito. Então, se eu estou em casa, até para melhorar a minha ansiedade de estar em casa, eu estou estudando. Estou estudando, estou me capacitando, na internet tem tudo, estou fazendo vários cursos livres para aprender. E aí, claro, utilizando toda aquela bagagem que a gente tem na academia, né, de didática, de planejamento, avaliação e adaptando. E aí, nesse momento de compartilhar é ótimo, né? Então, com certeza, eu vejo isso como uma oportunidade, né? Uma oportunidade da gente melhorar enquanto professor, até porque a gente aprendeu que a educação ela é mutável, né? Ela não para e ela tem que acompanhar as mudanças do mundo. Se o mundo está mudando, a gente está aí numa transição de geração, né? A gente está entrando agora nessa geração alfa, uma geração que está conectada, interligada em todos os momentos da vida. Eu tenho que conhecer essa geração e eu tenho que ser um professor para essa geração, né? E não para a geração de 20 anos atrás. Né? Então, eu vejo isso como uma oportunidade. Fora isso, né? Como você falou, o professor hoje, com esse espaço de atuar como mediador do processo, que para mim sempre foi o mais importante. Né? Nem gosto da palavra professor, sou bem freiriana e acredito que somos educadores e mediadores de processo de aprendizagem. E isso o ensino remoto deixa bem claro. Né? A gente tem que estar aí formando um aluno muito autônomo no seu processo, mediar. E algo também que eu vejo positivo, para mim é positivo, é a aproximação com o meu aluno, que não ficou a desejar, né? Então, claro que hoje a gente utiliza a tecnologia, né, no WhatsApp, para estar se comunicando, mas a afetividade continua, né? E aí, às vezes, até de forma bem mais explícita, né? Então, vez por outra, se o professor, a gente já falava que o professor era muito mais que professor, era muitas vezes um aconselhador, um psicólogo, hoje mais do que nunca. Né? Então, felizmente, eu não me sinto distante dos meus alunos, pelo contrário, né? E eu sou adepta da pedagogia afetiva. E meus alunos que estão aqui sabem disso, e assim, eu compreendo. Quando eu recebo uma mensagem às 10, 11 horas da noite, eu compreendo que ele não está fazendo por mal. É porque na cabeça dele também, o mundo também está uma loucura e ele perdeu a noção do tempo. E eu trato ele do mesmo jeito se ele me mandasse uma mensagem às 5 horas da tarde. Então hoje a gente perdeu, né, um pouco esse senso de qual é o meu momento de trabalhar, né? Então, antigamente a gente sabia que ia trabalhar de 7 às 5, hoje não. Nossos alunos mandam mensagem às 8, às 10 da manhã, 11 horas da noite. E eu compreendo que ele também não está fazendo por mal. É porque ele também perdeu o senso do tempo e eu vou tratar do mesmo jeito, né? É uma oportunidade também de estar junto dele. E eu vejo isso como algo positivo. Eu vejo como algo positivo. Verdade, Dani. Acho que o que você falou faz muito sentido, assim, né?
Eu lhe conheço, né? Eu sei do seu trabalho, então eu sei que a sua forma de trabalhar sempre foi essa, né? De proximidade, reduzindo, né? Essas distâncias que muitas vezes são construídas, né? No espaço da sala de aula. Eu também sempre tive esse cuidado, né, de mostrar ao meu aluno que eu estava ali próximo dele, junto dele, né, que nós estávamos vivenciando o processo juntos. E agora eu acho que isso ficou ainda mais claro, né? Estamos juntos vivenciando esse processo. Nós, professores, nós, educadores, e eles, né, os alunos, assim como as famílias de uma forma geral, né? Como você colocou aí, você como mãe que tem acompanhado, né, as angústias do seu filho, como professora você consegue também ao mesmo tempo visualizar a angústia do professor, né? Como eu muitas vezes estou aqui acompanhando a aula com os meus e também fico pensando, né? Poxa, dessa forma não está conseguindo conectar, principalmente os pequenos, né? Eles têm uma dificuldade maior dessa conexão com quem não está aqui presente junto deles. Então, é uma oportunidade, de fato, para quem ainda não despertou para essa questão de que o professor ele precisa se colocar nessa posição de proximidade, né? Muitos colegas questionam, na verdade, isso. Não, mas eu não posso deixar que o meu aluno faça de mim um amigo, né? Mas é necessário entender, né? E eu acho que à medida do que o tempo passe, que você vai construindo uma maturidade profissional, você percebe que o problema não está aí, né? O problema não é esse de, não, eu estou numa posição diferente. Não, nós não estamos. Eu sempre tenho isso comigo, que eu acho que nós somos eternos aprendizes, né? Então, quem acha que já sabe tudo, talvez é o que mais precise aprender, né? Porque a gente está em constante processo de construção. Então, o Jonathan colocou aqui, parabéns a essas professoras maravilhosas, que Alagoas tem, sucesso. Nosso colega, obrigada, professor. John. Sim. Tem aqui meus alunos, meu orientando meu, João, beijo, João. Mabel colocou aqui, parabéns, é isso mesmo, nós temos que aproveitar para adquirir conhecimentos, né? Aproveitar o aqui e agora, né? Eu acho que a gente, eu particularmente, no começo, eu fiquei muito desnorteada mesmo, né? Com aquela sensação de, tá, mas e agora, o que é que eu faço? Eu estudo, eu só trabalho, eu estudo e trabalho, eu paro no tempo, fico esperando as coisas acontecerem. E eu acredito que muita gente fez isso, esperando que 2021 fosse ser diferente. E nós estamos aí numa situação igual ou pior do que a gente, né? Ou pior do que a gente vivenciou em 2020. Então, realmente a gente não tem como parar, né? Acho que as pausas, elas são sempre importantes e necessárias para que a gente possa se restabelecer, se reestruturar. Mas parar, né, a gente não pode. De fato, a gente não pode. Elda colocou aí, parabéns, queridas. Ótimo momento de aprendizagem com vocês. Minha colega, fez Marcetão. O João colocou aí, Dani. Essa prof é um amor, minha orientadora, sempre compreensiva. Olha aí. Que bom, né, que eles têm essa impressão. Eu tento ser. Eu tento compreender. Eu me coloco muito no lugar do aluno, sabe? O tempo inteiro. Meu Deus, se fosse eu, se tivesse eu nessa situação, sim, né? Eu faria o mesmo, eu faria pior, né? E então, é nesse momento que a gente respira um pouco, quando recebe aquela mensagem às 11 da noite, à meia-noite, e a gente se entende que é isso que eu estou dizendo, estou usando como exemplo, né? Entende que não eles não estão agindo de má fé, não. Pelo contrário, é porque todo mundo está perdendo um pouco, está emparatinado aí, né? Perdendo o senso de tempo, de espaço. Mas muitos, né? Uma hora a gente vai. Eu não sei você, Dani, mas assim, eu tive muitos alunos que no início, né, da pandemia, eles me procuraram como uma forma de aconselhamento mesmo para saber se eles deveriam trancar a faculdade e deixar para voltar quando tudo isso passasse. E eu sempre falava a mesma coisa. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar.
né? Então, desde aquele momento, em março de 2020, eu já parava e pensava assim, a gente não pode simplesmente, eu vou dar uma pausa aqui e depois eu volto, porque a gente não sabe quando é esse depois. Não. E é pior para a cabeça da gente. Parar. É pior, exatamente. Então, o que é? Se alimentando de notícia ruim o dia inteiro? Eu digo para meus alunos, vai estudar, homem, tira isso da cabeça, esqueça a Covid e vai estudar enfermagem. Né? Vai se apropriar dos conhecimentos de enfermagem, esqueça a Covid um pouco. Porque senão a gente fica se alimentando. Isso para a nossa saúde mental é terrível. Então, estudar é um escape. Estudar é um escape para a nossa saúde mental. Não pode parar de estudar. Eu estou o tempo todo aí lutando com meu aluno, realmente. Que bom que no SESMAC a gente não parou. Eu tenho muito orgulho de estar numa instituição que não parou. A gente só buscou se adaptar o máximo que a gente pôde. E aí o que a gente está tendo de retorno é que nosso aluno também não parou, não saiu. A gente não tem a evasão, né? Teve realmente, claro, né? Pouca entrada, como toda instituição teve. Mas a evasão não. Nosso aluno realmente ele nota o diferencial da nossa instituição. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Isso é muito importante. Que bom, que bom. A Karen colocou aí, ó, lindas, desfazendo as relações de hierarquia dentro da educação e dando lugar a um processo de educação e aprendizagem respeitoso. Acho que esse deveria ser o princípio básico, né, Dani? Essa relação respeitosa, essa troca mútua, né, de compartilhamento, de crescimento. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu, particularmente, nesses 11 anos, enquanto docente, eu nunca me arrependi dessa postura que eu assumi. Nunca tive problema de dizer assim, o aluno ele não entende qual o espaço dele dentro da sala e qual é o meu espaço, né? Então, eu sempre digo que é sorte também, mas é também reflexo da trajetória que a gente constrói, né? Dessa trajetória que a gente constrói de enriquecimento, de formação contínua. Esses dias eu estava discutindo até com o Jonathan, outra colega da gente, esse espaço de formação continuada que é extremamente necessário em todos os níveis educacionais, né? Isso. A gente precisa estar em constante. Né? E agora mais que nunca, exatamente. E aí, eu lembro que em um determinado momento, eu trouxe aqui uma enquete no meu Instagram falando sobre essa modificação, né? Essa mudança de cenário que a gente tem vivenciado, não só na educação, mas em outros setores também da sociedade. E eu coloquei a minha opinião, que assim como você falou, eu acredito que existem certas coisas, né? Certas situações que a gente vivia antes de 2020, que elas não vão mais voltar a acontecer, não vão ser mais como eram antes de 2020, né? Uma delas, eu de fato acredito que essa educação digital, né, mais que nunca, ela chegou para ficar. Eu acho que a gente não vai mais regredir como era há 2 anos atrás. É daqui para frente, né? É um processo de progressão. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre essas metodologias, né, que estão sendo inseridas. Muitas delas, na verdade, já são trabalhadas, já são discutidas, né, há mais de 5, de 10 anos aí, mas que mais fortemente elas ganharam espaço, talvez agora durante a inserção do ensino híbrido, do ensino remoto, né, dessa mudança de papéis, dessa inversão de papéis, que já era algo que a gente discutia que precisava acontecer, mas que aconteceu mais fortemente, mais gritantemente, de 2020 para cá, tá? Isso. Que são a questão das metodologias ativas. Eu me lembro de até uma formação que você, na época que eu tive o prazer, né, de ter você como coordenadora, você também trouxe, né, para a gente essa discussão sobre a inserção das metodologias ativas em sala de aula. E eu lembro também que, na ocasião, o quanto de professores que teve uma resistência enorme, né? Muitos deles não se enxergavam naquele papel, não conseguiam ver como aplicar isso em sala, e talvez muitos deles estejam hoje sentindo
mais dificuldade do que nós, né, que estamos vivendo. Então, Dani, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre os aplicativos, as ferramentas, as metodologias que você tem trazido aí para a sua sala de aula, tá? Como uma forma de melhorar, né, a qualidade de ensino, a qualidade das suas aulas. Isso, metodologia ativa é, como você falou, algo que a gente já utilizava de forma presencial. E assim, por exemplo, sala de aula virtual eu já usava. Antes o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, eu já utilizava na UFAL, quando eu dava aula na UFAL, antes de ir para o SESMAC, já era uma realidade. E muitos professores achavam interessante aquilo, né? Então, para mim, eu acredito que foi um pouco mais fácil nesse sentido, porque é algo que eu já utilizava. Então, o primeiro passo é a gente dominar, a gente tem que dominar as ferramentas. E elas passaram por grandes atualizações em 2020. Então, por exemplo, eu conheci o Prezi, né, na época do doutorado. Eu fiz doutorado em 2016. Eu fui ver o Prezi essa semana, algumas semanas atrás, eu me impressionei. É uma outra plataforma, né? Com muito mais a oferecer do que o Prezi que eu conhecia em 2016. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Eu já usei o Google Classroom, já usei a plataforma da Microsoft Teams, que são as salas de aula virtuais mais comuns, né? Mas elas passaram em muitas atualizações. E aí você precisa se apropriar dessas atualizações. Hoje, eu estava na Gincana, né, na Web Gincana, a gente consegue hoje na plataforma Teams criar salas de aula dentro da sala de aula. Então, como se fossem equipes. Então, a gente cria pequenas salas e coloca os alunos, eles ficam como equipes e a gente fica entrando nas salas. Observe, o ano passado eu não sabia disso, eu acredito que deve ser uma atualização nova, né, mas eu não tenho certeza. Mas o ano passado eu desconhecia. Eu abria a aula para todos os alunos. Eu não sabia que eu podia colocar eles em salas. Hoje já é uma realidade, então já dá para fazer trabalhos em equipe. O Google Classroom também está com muitos aplicativos agregados. Né? A Google for Education, né? A gente sabe que já era uma potência e, claro, ficou melhor. Então, a primeira coisa, se apropriar dessas atualizações das salas de aulas virtuais. As três mais usadas é a plataforma Microsoft Teams, é a que a gente utiliza no SESMAC, mas muitas escolas utilizam o Google Classroom, que também é muito boa, mas a Teams realmente oferece muito mais recursos. E também, né? A Canva for Education também está tomando espaço. E aí, depois que você se apropria dessa sala de aula virtual, conhece ali as atualizações, conhece tudo que ela tem a oferecer, isso, minha gente, vou fazer que nem os alagoanos dizem, só reinando. Tá? Você tem que estar reinando, aprendendo junto com o aluno. Eu não tenho nenhuma vergonha, eu não acho vergonhoso dizer para o meu aluno, minha gente, vocês sabem como pegar o convite? Como é que é? Porque às vezes eles sabem mais do que a gente. Sim. E a gente deixa de aprender porque, eu sou professor, né? Aí eu não posso dizer que não sei. Não. Eu estou aprendendo igual a ele. Tá? Então eu aprendo muito com meus alunos. Às vezes eles estão... O Canva mesmo eu aprendi com meus alunos. Né? Hoje minha equipe, uma equipe de uma disciplina indígena que eu tenho, apresentou os slides pelo Canva. Coisa mais linda. Eu já quero aprender como fazer os slides pelo Canva. Então, eles trazem para a gente e a gente tem que aprender com eles, né? Então, o primeiro passo, se apropriar das salas de aulas virtuais. Tudo que ela tem a oferecer. Minha gente, a plataforma hoje da Microsoft Teams, eu estava mostrando para meus colegas, tem mais de 50 aplicativos agregados. Sabe o que é isso? Imagine se você for usar um por dia, em 50 dias você não utiliza tudo. Ainda não deu conta de tudo. É muita coisa, não tem como a gente dizer, eu não sabia, não sei. Não, vai usando, vai aprendendo e fazendo, né? Não tem outra forma, é que nem bolo. Não tem. É que nem bolo, às vezes o pessoal tá dando a receita, aplique e veja como usa.
E não tenha receio de aprender junto com o aluno, não tenha. Ele entende que a gente está aprendendo junto com ele entende. Às vezes nossos alunos são muito compreensivos também nesse sentido, né? Eles sabem que nós nascemos analógicos, né? Eles é que são digitais. Fora isso também, se apropriar dessas tecnologias educacionais, né? Como os aplicativos que eu falei, né? Então tem alguns que são muito legais. Por exemplo, eu sentia muita falta de uma lousa. Eu amava escrever no quadro, desenhar no quadro. Porque existe já a lousa digital. Tanto no, agregada à plataforma Teams, quanto ao Google Classroom. Então, você já tem como baixar esse aplicativo, usar a lousa. Você tem como... tem aplicativos que você pode fazer murais. E todos, minha gente, que você pode trabalhar de forma colaborativa. Ou seja, os alunos entram na plataforma e trabalham junto. Né? O Jamboard, que eu estou apaixonada pelo Jamboard, né? Que é da Google. Ele é lindo, assim, os alunos entram e a gente faz tudo junto, né? A gente cria ali é um trabalho de colaboração, então é como se eu me imagino com as cartolinas no chão, fazendo um trabalho junto com os alunos, eu me imagino assim, né? E a gente faz junto os trabalhos, né? E é muito legal. Então a gente tem muitos aplicativos, sabe? Que são ferramentas muito legais para o ensino remoto. Basta, como diria o bom alagoano, reinar. Tentar aprender fazendo. Não tem outro jeito. O YouTube aí está aí para nos ajudar. Porque a gente clicar, a gente vai achar alguém falando. Aí a gente pega aquele passo ali, é o que eu estou fazendo. E vamos aplicar. Sem medo, né? Sem medo de errar, né? O medo de errar às vezes trava a gente, né? E o erro faz parte, né, do processo. Então, fora isso, gente, então, utilizar as salas de aulas virtuais, essas tecnologias educacionais e os games. Hoje, para mim, o que está me chamando muita atenção é a gamificação. Porque antes ela já era uma realidade no ensino fundamental, né? Então, a gente já tem aí a gamificação muito bem estabelecida para o ensino fundamental, mas ela é um aliado fantástico no ensino superior. Né? Claro, você tem que fazer um bom planejamento, né? Tem que estar dentro de um planejamento, você tem que utilizar junto com outras estratégias. Mas, minha gente, por exemplo, o Kahoot, eu conheci o Kahoot já há muito tempo, o SESMAC já fazia capacitações sobre o Kahoot, mas eu fiquei encantada com as atualizações, encantada. Sabe? Poder fazer flashcards pelo Kahoot, o aluno não precisa estar em rede para fazer o Kahoot, eu posso enviar para ele e ele fazer a hora que ele quiser. Né? Eu posso fazer parte de uma comunidade e fazer uma troca de questões, um banco de questões, sabe? Que são verificados por profissionais de Harvard, né? De Oxford. E aí, então, observe, o Kahoot, ele hoje é uma ferramenta riquíssima, que a gente tem que explorar no ensino superior. O Socrative também, eu gosto muito, né, do joguinho que ele tem, do foguete, que também é uma plataforma gamificada, porque existe uma diferença entre os games. Por exemplo, o Kahoot, ele é um game, que acabou virando plataforma. Hoje ele já virou uma plataforma, ele já migrou de game para plataforma. E já existem as plataformas que têm games, como o Socrative. Ele é uma plataforma, né, de aprendizagem que tem um game atrelado. E aí, então, também é bem bacana de usar, né? Então, assim, e fora assim, isso, a gente Dani, pode a questão da gamificação, como você falou aí, de fato é uma ferramenta extremamente importante. Tão importante que ela é considerada dentro do ramo educacional. Está entre os cinco principais empreendimentos, né? Formas de empreender na educação estão as empresas de gamificação, né? Então, de fato, a gamificação, ela vem ganhando um espaço aí surpreendente, né? Principalmente porque, como você falou, a geração que nós estamos hoje trabalhando é completamente diferente da geração de 20 anos atrás. Então, a molecada chega super adaptada aos games, né? Então, a gente também tem que utilizar essa ferramenta a nosso favor, né? Isso.
E a gente pode criar os games. Então, a gente não precisa só pegar os games que já estão prontos, né? Digamos assim. Então, por exemplo, hoje, com as atualizações do Google Forms, tem como você gamificar, né? Então, tem como você criar games lindos, lindos, lindos. E até pelo Instagram. É interessante também todos os alunos criam salas de Instagram, né? Das turmas. Pelo menos no SESMAC já é bem. Então, e a gente estimula, né? Porque é um espaço que eles têm de estarem ali divulgando, dando visibilidade aos trabalhos deles, que são lindos. Sim. Né? Merecem ir para a rede. E aí, então, você pode gamificar os seus stories. Então, imagina, depois de uma aula, você faz uma aula e você diz, olha, minha gente, vamos agora todo mundo pro Instagram, que tem lá um game, vai ter os stories gamificados, né? Então, eu lancei ali 10 stories gamificados que vocês vão responder. E a gente não tem o feedback quando as pessoas respondem? Então, eu tô falando assim, gamificar o Instagram, né, os stories, é quando a gente coloca aquelas enquetes. Tem como colocar umas enquetes no Instagram? Sim. Então é massa, né? Muito legal. Aí imagina, você tá lá na sua aula remota, vamos amarrar todo mundo no Instagram. A gente vai responder um quiz ou um game com os stories. E é muito dinâmico. Qual aluno que não vai gostar? E não é infantilizado. Então, assim, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de game não, negócio de criancinha. Não, depende. Depende. Você pode infantilizar o game, né? Ou você pode adequar. Então, eu não acredito que um game que você faça que você crie, né? Com os conteúdos que você está vivenciando com o aluno, ali no Tabu, nos Forms, né? No Google Forms, no próprio Instagram, não tem como ele ficar infantilizado. Só se você realmente fizer dessa forma, ou você pegar algo pronto. Se você entrar numa plataforma como a Kids Game, você vai ter games bem infantis. Né? Mas o Kahoot dá a possibilidade de a gente fazer games, minha gente, muito difíceis. Às vezes eu pego alguns prontos, só para ter como ideia. Nossa, tem uns que eu tenho dificuldade de responder. São bem complexos, né? E de acordo com a realidade até do Enem, né? Questões do Enem adaptadas a game, imagine, avalie que legal, né? Você treinar o Enem com game, tem como fazer isso? Muito bacana. Tem, e assim, é uma forma de aprendizado que a gente sabe que funciona, né? Porque o aluno, além de buscar o engajamento do aluno, o aluno vai estimular a memorização, vai estimular dele ali a articulação dos conteúdos.